Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. O programa Espaço Empresa está de regresso todas as terças-feiras depois das 6 da tarde. Temos temas ligados à economia e do Conselho e da região, naturalmente. Um programa que conta com a parceria da Associação Empresarial da Feira, que acontece todas as terças-feiras. Hoje uma edição especial para assinalar e refletir sobre 31 anos da Associação Empresarial da Feira. Por isso mesmo temos em estúdio três figuras que acompanharam e acompanham este organismo. Albino Teixeira é um dos fundadores da associação e também um dos primeiros presidentes. Sr. Albino, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Também connosco Joaquim Pereira, que assumiu a liderança da associação, podemos dizer, numa fase intermédia e de crescimento. Bem-vindo também, Joaquim. Muito obrigado. E por último, mas não menos importante, Alferes Pereira, presidente atual da direção da Associação Empresarial da Feira. Alferes, mais uma vez, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. E mais uma vez, obrigado. Muito bem, eu acho que vou mesmo começar pelo início, puxar a fita atrás, e para isso temos connosco o Sr. Albino, que foi um dos fundadores da Associação Empresarial da Feira. A primeira pergunta é perceber qual era o contexto económico da região na altura e o que é que motivou a criação da Associação Comercial da Feira na altura. A Associação Comercial da Feira nasceu de uma iniciativa de vários comerciantes aqui locais, portanto, daqui da cidade, num contexto em que Santa Maria da Feira queria ser a nova centralidade regional. O Zé Manuel Leão foi um dos motivadores da nova centralidade regional, portanto, Santa Maria da Feira queria ter protagonismo, não tínhamos acabado de ter o nó da autoestrada, que foi um dos motivos, e tínhamos também o hospital. E a feira, os comerciantes da feira estavam ligados ou ao VAR São João da Madeira ou à Associação Comercial de Espinho. Essas entidades, a Associação Comercial de Espinho e do VAR, são entidades, associações patronais. Nós somos uma associação empresarial, que é distinto de uma associação patronal. E nós, portanto, com algum entusiasmo, formámos uma comissão de instaladora através, que a Câmara nos impulsionou também, ajudou-nos bastante. Criámos uma comissão de instaladora e depois de criar os estatutos, de aprovar os estatutos, convidamos uma figura de referência do Conselho, foi o Manuel Santos Cavaco, para ser o primeiro presidente da Associação Comercial da Feira. O Manuel Santos Cavaco foi muito importante porque era uma pessoa de referência no Conselho, um grande comerciante e também entusiasta para o comércio tradicional. E aí nasceu o embrião, passou a ter o estatuto, passou a ser uma associação e fizemos uma implantação no Conselho. Há dias falava com o Alferes Pereira que ele imitou-nos, digamos assim, no bom sentido, de andar pelas freguesias a promover agora a Associação Empresarial. Na altura nós andamos pelas freguesias a promover a Associação Comercial da Feira. E conseguimos, foi bastante impacto, explicar às pessoas os objetivos da associação e as potencialidades que poderiam ter nós termos uma associação própria no Conselho. Fomos tão incisivos que conseguimos um bom número de associados na altura, cerca de 1.700 associados conseguimos naquela época. E conseguimos reconhecimento da CCP. Eu fiz parte do Conselho Fiscal da CCP, da Confederação Comércio Português, naquele período, porque houve um reconhecimento mesmo a nível nacional do nosso impacto. Claro que a Associação Comercial de Espinho, claro que a Associação Comercial ao VAR São João da Madeira não viram com bons olhos a nossa associação e puseram-nos muitos entraves, e depois o Joaquim Pereira deve-se lembrar disso, puseram muitos entraves e nós pertencermos à União das Associações do Distrito de Aveiro. Isto eu fiz, o Manuel Santos Cavaco fez um primeiro mandato, eu estive sempre ao lado desde a primeira hora com ele, depois ele não tinha tempo, era sempre vontade de fazer mais, e eu estive sempre com ele e fui então o segundo presidente. Exato. Aí nós, naquele segundo mandato, criamos tantos serviços para a comunidade empresarial. Já vamos a isso. Entre os quais eu destaco, e acho que o Joaquim Pereira também já falou sobre isso, é sobre o comércio local e a revolução do comércio local aqui na cidade. Já vamos falar sobre isso, mas eu gostava de perceber qual era a realidade e o contexto económico da altura, certamente distinto do que é hoje, mais de 30 anos depois. O Conselho de Santa Maria da Feira era um conselho bastante fechado, quer queiramos, quer não, éramos fechados
eu fazia-me lembrar o feudalismo. Aqui a central da cidade era totalmente diferente do resto, da Arifana, de Moselos, de Passos Brandão, éramos diferentes. E conseguimos aglutinar todos estes comerciantes da região e a cidade ser a nova centralidade. Porque Santa Maria da Feira, nós éramos, digamos, São João da Madeira é que era o polo aglutinador do comércio e da indústria aqui da região, Ovar por as suas acessibilidades e a diferença da feira, e Espinho por causa do seu turismo. Nós estamos aqui encravados de concelhos com outras aptidões e com outras vontades. E como é que foi afirmar o território, tendo em conta as especificidades que estava agora a elencar? Afirmar o território foi a vontade não só dos comerciantes, foi a vontade também política. Eu, como lhes falei há bocado, e eu tenho de fazer justiça às pessoas, o José Manuel Leão, na altura vereador, foi também um dos impulsionadores connosco, que ele também era comerciante, era empresário, de nós criarmos uma nova estrutura aqui no Concelho da Feira, porque nós tínhamos potencial e, além de termos matéria-prima de comércio, portanto, tínhamos potencial e éramos pessoas com vontade. E os nó da autoestrada, as acessibilidades para o resto dos outros concelhos, tudo isso, a abertura do hospital. Sim. Tudo isso começou a ferver. O gatilho, no fundo. O gatilho para a nova realidade que hoje Santa Maria da Feira não tem nada a ver com São João da Madeira. Tinha tudo, toda a gente ia para São João da Madeira, toda a gente ia para Espinho, para Ovar. E Feira não. Feira era uma aldeia. E nós transformámos a aldeia. Nós, no segundo mandato, o nosso projeto de associativismo foi um volte-face bastante grande, porque eu fiz um projeto com 6 postos de trabalho técnicos superiores e um administrativo que deram um elan à instituição. Concorremos ao PROCOM conjuntamente com os comerciantes e com o apoio da Câmara, na altura. A altura era o Alfredo Henriques, que era o Presidente da Câmara. E aí sim, aí foi um volte-face bastante grande, não só das atividades lúdicas, como a transformação de cada comércio. E nós incidimos muito a nossa formação profissional. Nós começamos a dar os primeiros toques na formação profissional, que as pessoas não queriam, mas nós trouxemos a formação profissional para os comerciantes em geral. Naqueles primeiros anos, ligados, eu lembro-me de formações que demos no Isvoga, que demos depois pelas freguesias, Lourosa, o simples atendimento e venda na loja, as novas formas, novas técnicas de venda, e as pessoas aderiam, os comerciantes aderiam. Se não aderiam, mandavam os funcionários. Sim. Foi um período bastante árduo, foi um período mas aliciante e com resultados que nós vemos hoje. Exato. Portanto, a Associação Comercial de Santa Maria da Feira existiu de 94 a 2000, porque em 2000 é que foi transformada em associação empresarial. Sim, já foi durante o mandato do Joaquim Pereira. Joaquim Pereira fez parte da minha lista, fez parte dos meus órgãos sociais no meu segundo mandato, portanto, 97 a 2000. Muito bem. Fez parte, aí então solidificamos toda uma série de serviços, concluímos o PROCOM. O PROCOM era um projeto para o comércio, que incidiu na Rua Direita, Roberto Alves, se não me engano, que se chama. Sim. Eu estou desfasado de tudo há muitos anos. Ainda é. Não foi assim há tempo. Mas foi muito difícil convencer aqueles comerciantes daquela rua. Hoje é um sucesso, todos nós sabemos que a Rua Direita hoje é um sucesso. Envolvemos a Câmara, também tivemos vários projetos em comum. A Feira Medieval foi o embrionário, foi a Associação Comercial que fez. A Fogaça Prestígio. Exatamente. A Fogaça Prestígio. E convencer os comerciantes a participar o concurso, ninguém sabe quem é que concorre, é uns números e foi um sucesso. A Fogaça começou a ter a divulgação de tal forma que hoje em dia ninguém prescinde de uma Fogaça Prestígio. Sr. Albino, permita-me uma chega. Eu tive consigo no primeiro e no segundo mandato, porque eu fui consigo primeiro secretário e consigo vice-presidente. E já nessa altura, em cima da Fogaça Prestígio, se começam a dar os primeiros passos para o nascimento da confraria. A associação na altura era eu que estava a tomar conta desse projeto,
Eu sou um dos fundadores da confraria porque eu estava lá por inerência de cargo da Associação Empresarial. Sim, mas já foi em 97, 98, por aí. Mais para o final. Sim. Muito bem, se calhar vou passar também agora a palavra ao Joaquim Pereira. Iremos certamente também revisitar alguns dos marcos mais significativos destes 31 anos de história, mas Joaquim, perceber como é que surge a sua ligação também à Associação Empresarial da Feira, penso que terá sido o terceiro presidente do organismo. Sim. Foi o terceiro, ou seja, a seguir ao vice-presidente com o Sr. Albino Teixeira, passei eu a ser o presidente. Foi um projeto de continuidade, apesar que haviam 2 caminhos possíveis. Uma continuidade contida, que era eu representante, ou seja, uma continuidade muito alinhada com o Sr. Albino Teixeira, ou aquela continuidade, mas muito mais expansiva, que nós procurávamos um presidente com força, recorda-se, a gente queria alguém que afirmasse o território de uma vez por todas. Pronto, não conseguimos encontrar essa pessoa, portanto andámos aí à procura de uma série de ilustres, mas não conseguimos ilustre nenhum. Pronto, o ilustre incógnito, o ilustre desconhecido fui eu, ok? E dei, ao fim e ao cabo, corpo àquilo que tínhamos conversado. Tanto é que o meu presidente da Assembleia Geral, no meu primeiro mandato, é o Sr. Albino Teixeira. Portanto, tinha aqui uma continuidade. Nomeadamente, o projeto de transformação do comercial em empresarial. De facto, a Associação Empresarial, naqueles 3 mandatos, estava muito focada no comércio e era o comércio que preocupava. O Sr. Albino Teixeira não quis usar a palavra, mas a palavra é pobre. Santa Maria da Feira era comercialmente pobre, era inexistente. E aquela coisa do nó da autoestrada, nós chegámos muitas vezes a comentar e a dizer vamos bloquear o nó da autoestrada, porque com o nó da autoestrada vamos ao Gaia Shopping em 10 minutos. Ok? E nessa altura a nossa grande preocupação é como é que nós estancamos esta sangria, como é que nós evitamos que as pessoas que já iam para São João, já iam para Espinho, agora rapidamente cheguem a Gaia ou cheguem ao Porto. Sim. Portanto, estamos a falar também de uma altura em que surgem muitas grandes superfícies. Exatamente, não é? Ou seja, e aqui a grande questão era essa, o que é que nós fomos capazes de fazer? Aproveitar os instrumentos que existiam, claramente que o Sr. Albino Teixeira tem razão, e eu corroboro isso, eu sublinho, Zé Manel, Delfim, Carlos Martins, Carlos Cajó, todos esses indivíduos, ok, que entraram de facto como vereadores da Câmara Municipal para o lado do desenvolvimento comercial e empresarial do Conselho, estiveram connosco, porque se não estivessem não tínhamos feito nada. E então a questão era mesmo essa, era quais são os instrumentos de política que o Governo tem que nós possamos aproveitar para trazer, por exemplo, iluminação para as lojas, para as ruas de Santa Maria da Feira. Fomos nós que fizemos as candidaturas, as primeiras candidaturas a trazer luz para cá. Só que o que é que tínhamos? 80% a fundo perdido. O que é que era preciso? 20% que não tínhamos. Quem apoiava? Câmara Municipal. Porque se não nos fizessem, se não entendessem a importância que nós estávamos também a dar a essa vitalização do comércio, nós não tínhamos feito absolutamente nada. Nós vivemos em sintonia perfeita com esses vereadores com quem eu falei e é obviamente presidida pelo Alfredo Henriques. Deixa-me só complementar isso. O Alfredo Henriques, ele queria projetos válidos, sustentáveis, com substância. Ele aprovava tudo. Ele subscrevia se tivesse substância, se tivesse fundamentação. E alinhado com aquilo que era o propósito do município. Nós queríamos que o município fosse diferente. E depois há uma retaguarda a toda esta predisposição para agir, que é Santa Maria da Feira era o contribuinte líquido, okay, da região de turismo de Aveiro, só que éramos o beneficiário nulo. Não recebíamos nada, porque nós nem éramos ria, nem éramos montanha, nem éramos praia, ok? E nessa altura, Santa Maria da Feira saiu da região de turismo. Não fazíamos parte. Okay? Nós não fazíamos parte. E então a pergunta era sempre esta: que turismo Santa Maria da Feira? A Associação, juntamente com a Câmara, organizou o primeiro torneio de futebol de praia, ok? Quando as Guimbras, onde está hoje a estrutura medieval, era mais baixa, 1,90 m, ok? Que a gente passava na estrada e aquilo estava lá para baixo. E nós fizemos as bancadas do muro da estrada para baixo. Portanto, tudo isto era tentar, na medida do possível, com pouca coisa, fazer uma grande coisa. E foi o que fizemos, conforme eu estava a dizer há pouco. Até mesmo aquilo que mais tarde se torna imaginários, imaginários não se torna Berlim e se torna Terra dos Sonhos antes, era a nossa festa de Natal. Trouxíamos o comboio, falávamos pela primeira vez com os motards para eles se vestirem para Natal, para eles, porque nós não tínhamos nada para tornar dinâmico. Um carro para as pessoas comprarem o comércio tradicional. Exatamente. Ele já focou, o meu colega o Joaquim Pereira, focou a questão dos hipermercados em Gaia ou São João da Madeira. Isso foi uma luta local que nós, a Associação, na altura, entendemos que não era luta nenhuma. Nós tínhamos era ter mais valias, havia, portanto, o que está agora, o Pingo Doce,
queria-se instalar aqui, que foi o grande hipermercado aqui. E as pessoas faziam um cavalo de batalha, porque vai anular o nosso pequeno comércio. Não foi nada. Nós negociamos com eles para que as lojas que estivessem lá dentro fossem de comerciantes locais. Pedimos também para criar lá mais lojas, portanto, para haver mais comerciantes a concorrer. Porque para que é que nós íamos deixar a nossa população em geral e comprar para Gaia e comprar para São João da Madeira, se podiam comprar aqui também. Exatamente. E era uma realidade, ou melhor, é uma realidade. O hipermercado, as grandes superfícies são uma realidade. E é bom, Sr. Albino, reforçar isso. Os grandes benefícios que na altura se davam às associações, no nosso caso, foram transferidas para a animação de rua, okay? Porque nós queríamos que houvesse comércio, dinâmica, iluminação e tudo mais. E a outra exigência que fizemos na altura à administração de Pingo Doce foi que as lojas tivessem tamanho suficiente, ok? Mas pequenas quanto baste para que os comerciantes locais as pudessem alugar. E se o pessoal de Santa Maria da Feira se lembrar do tamanho que as lojas tinham até há 10 anos atrás, antes das Bortons e por aí fora, sim. Elas eram do tamanho das lojas de rua. Foi isso que a gente pediu na altura. Corretíssimo, foi isso mesmo que aconteceu. Sim. Gostava também de perceber como é que a Associação Comercial da Feira passa à Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria da Feira. Assim, o Sr. Albino Teixeira tem toda a razão quando diz que nós naquela, sei lá, motivação, naquele fascínio todo, fomos bater a todas as portas e tínhamos 1.700 associados. Éramos a maior associação comercial local. Okay? E por isso é que a CCP o chamou. Por isso é que criámos a Inveja. Mas também ainda bem, porque, olha, a de Espinho caiu e já não é mais a Espinho Santa Maria da Feira e Paiva. A do Obar caiu e não é mais a do Obar São João. São João é autónoma, o Obar não existe e agora está na SEMA, aquela associação que foi nascendo lá em Estarreja, que agora Estarreja, Saber do Boga... Uma espécie de multinacional local. Tudo o que cai ela apanha. Pronto, é um bocado isso. E então o que é que acontece? Faltava-nos de facto aquilo que era ser empresário de Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira era muito mais que o comércio. Nós já tínhamos feito uma grande parte daquilo que nos propunhamos fazer e alcançar pelo comércio, mas Santa Maria da Feira é essencialmente um território industrial. Exato. E nós precisávamos dessa força. Nós precisávamos deles. Tanto mais que nós fomos atrás deles pedir para que eles viessem. Pedir para que eles aderissem e porque nós queríamos ganhar relevância. Portanto, não era só o comércio que fazia sentido, era toda a atividade empresarial que estava em causa em Santa Maria da Feira. Portanto, e era esse o projeto, que nós chegássemos a todos e que tivéssemos o tamanho, ok, que o Santa Maria da Feira empresarialmente representava. E também era uma forma mais ou menos astuta de chegar junto daquele ilustre que a gente queria alcançar, que viesse a ser o herdeiro de uma associação pronta para essa dimensão. Portanto, eu seria mesmo a segunda fase da mesma moeda, em que uma preparou uma coisa e a outra prepararia a outra. Portanto, nem possibilidade de termos tido de imediato ao Sr. Albino alguém com uma outra relevância, eu estava ali quase que a preparar para alguém que viesse com alguma relevância. E daí ter nascido a Associação Empresarial. Portanto, envolver pessoas como o Henrique Martins, como o Álvaro Coelho, que de certo modo, e depois pessoas na área dos serviços. Portanto, o filho do Presidente da Câmara, o Ricardo Henriques, também fez parte, o Eduardo Leite também fez parte na altura, ou seja, criamos aqui uma panóplia, uma abertura, uma transversalidade e que correu bem, correu muito bem. E a importância que a tua direção teve na altura da Adrimag? Claro, ou seja, nessa altura foi quando nós também transformamos aquela questão da Fogaça Prestígio na confraria, também o projeto que nós tínhamos da Sociedade de Turismo, pronto, que acabou por ter um sentido que não era bem o sentido que a gente tinha interpretado. Mas isto é como uma empresa, nem todos, porque isto da Sociedade de Turismo, nós fizemos um apelo aos empresários, aos comerciantes de cada região, para participar, para nós termos uma cota, termos uma participação na Sociedade de Turismo. Foi interessante, pois nem tudo corre bem. E a Sociedade de Turismo foi uma das coisas que não correu bem. O turismo para nós era importante. Nós tínhamos, na altura, havia aqui no Aeroparque o Visionário. E vinham, 20 autocarros com crianças aqui no Pó Visionário. E eu lembrei-me para criar o comboio que nós tínhamos aqui no Natal, a ver um circuito interno do Aeroparque a Castelo e Castelo Aeroparque. Isso, na altura, também era uma terapia de choque.
Só que tivemos o handicap que não podíamos atravessar a Estrada Nacional. Exato, fazer aquela passagem. Não podíamos atravessar a Estrada Nacional. Mas isso era outro projeto que ia também não vingaria. Naquela altura queria criar uma empresa de transportes públicos em Santa Maria da Feira, em cima do comboio. Também, portanto, o visionário acabou e também eram outros itens que a associação, se tivesse avançado, poderiam ter corrido bem. Exato. Pronto, a partir do momento que passou a Associação Empresarial da Feira, teve outro âmbito que eu daí só me limitava a ser Presidente da Assembleia e que sempre assisti. Outro que o Alferes Pereira tem de lutar é a participação nas Assembleias. Na nossa primeira fase, nós conseguimos encher a junta de freguesia da Feira. Mas nós fazíamos outra coisa, Sr. Albino. Os comerciantes aderiam. Era impressionante. Eu há pouco estava a falar com a Filipa antes do programa a dizer exatamente isso. As associações ganham relevância conforme os perigos a cada momento. Se houver inimigos comuns, a gente junta-se, ok? Portanto, a associação defende e representa. Se não tiver nada para defender, nem nada para representar, não há associação. Portanto, e nós, na altura, éramos também, de certo modo, beneficiados por isso. Ou seja, aquela ameaça das grandes superfícies, do comércio tradicional, blá, 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 ou seja, também juntava as pessoas. E quando nós dizíamos que íamos fazer, por exemplo, um jantar de aniversário, ou íamos fazer uma assembleia que depois tinham comes e bebes, nós enchíamos a sala. Mas também, se não fizéssemos nada que, de facto, fosse necessário representar ou defender, Alferes, também não tínhamos ninguém. Portanto, o associativismo tem isso, ok? O associativismo tem que se de facto a gente for capaz de mostrar que estamos ameaçados, que precisamos de apoio de toda a gente, a malta bem. Se não formos capazes de demonstrar isso, está tudo bem. Está tudo bem, estamos de ir. É verdade. Eu gostava de passar agora a palavra ao Alferes Pereira, até porque fizemos aqui alguma resenha histórica, que é importante também para enquadrar, e até porque este programa é mesmo especialmente dedicado aos 31 anos da Associação Empresarial. Uma coisa muito interessante é que havia desafios na altura que hoje não existem. Falavam aqui de acessibilidades, por exemplo, de iluminação pública, de comércio inexistente. Hoje não é assim, o Conselho tem bastante comércio. Alferes, não sei se quer primeiro comentar também um bocadinho aqui o que foi dito, depois tenho também algumas questões para lhe colocar mais concretas. Não, muito rapidamente, a questão isto é um mundo associativo, não é propriamente a AF. As assembleias só têm muita gente quando há um inimigo comum. E a malta é um discurso à Pinta Costa, eles querem tomar conta de nós, temos que lutar contra os mouros, são os de lá de lá. O discurso é este. Sim. Ou então quando há algum problema interno. Mas isto é geral. Eu faço parte de algumas associações com milhares e milhares de sócios e às vezes vou às assembleias, às vezes vou e deixo lá vejo 30 pessoas, 20 pessoas, com associações com 10, 15 mil sócios. Até nos clubes de futebol se vê isso. Onde é que há assembleias complicadas no futebol? No Benfica. É porque agora com o Rui Costa que lhe está a abanar. Como é que houve no Porto? Agora nos últimos tempos. Portanto, é sempre assim. Nas nossas assembleias nós procuramos que sejam mais transparentes possíveis e de facto eu estou a pensar, e há bocado falaste aí dos comes e bebes, não sei se será por aí, mas também pode ser por aí. Não, às vezes é preciso dar um chamariz, é preciso chamar as pessoas e confraternizarmos um bocadinho, aproveitarmos a Assembleia por ser só sempre ali a bater ou no estatuto ou numa medida ou por uma questão que a maior parte da Assembleia não concorda com o Presidente ou com a direção e andamos ali para... Isso obviamente tem de ser discutido. É essa a essência da questão, mas também ter algo mais para atrair as pessoas. Chegar com outros horários, isto de inverno é mais difícil, de verão é mais fácil, mas enfim, é o que é. Quanto às grandes guerras que esta boa gente teve, algumas mantêm-se em bom rigor. Sim, há coisas também que se mantêm atuais. A velha discussão entre o pequeno e o grande, entre a grande superfície e o comércio tradicional, estas guerras mantêm-se numa outra forma, mas porque são armas desiguais que os nossos comerciantes têm e essas grandes superfícies nem sempre também respeitam os pequenos. Tem havido exemplos de algum cuidado com algumas grandes superfícies, não digo só na feira, mas em geral, e até se calhar utilizando até serviços ou bens da região, e acho muito bem, mas obviamente que é uma luta desigual e portanto há sempre essa preocupação. O que eu aconselho a toda a gente é não baixar os braços e arranjar formas de ultrapassar isto. Aqui há uns anos atrás, as mercearias, um exemplo flagrante, as mercearias há 20 anos atrás era cada uma por si. Agora já se agrupam em pequenos grupos que eles continuam a dominar, a mandar na sua mercearia, mas têm uma central de compras, porventura, que vão lá comprar muito mais barato. O esquema tem que ser este. É uma das soluções. Deixa-me interromper. É aqui o momento exato para nós vangloriarmos, sublinharmos e destacarmos a visão que o Manuel Santos Cavaco tinha na altura.
O que estamos hoje a falar numa lógica de integração de esforços, dos pequenos se associarem, se ligarem, integrarem cadeias de distribuição, etc, etc. O Santos Cavaco, na altura, tinha o projeto Perto e Fresco, que tinha toda essa lógica de distribuição e de agregação. Portanto, lá está, o associativismo tem que ter visão e depois às vezes vai à frente e ilumina e às vezes ofusca, mas é como diz o Alferes, as guerras não acabam mais, podem melhorar, podem refinar sobre determinadas perspectivas, mas elas mantêm-se. Sim. Há desafios também que se mantêm, Alferes, por exemplo, a questão da formação. O Sr. Albino falava há pouco sobre a importância também e o impacto que teve as primeiras formações que a Associação Comercial da Feira na altura tem sido desenvolveu. uma área que nós temos trabalhado de forma muito assídua. Aliás, estamos a preparar agora a candidatura para a Formação à Ação, que abriu o aviso e, portanto, já estamos numa fase adiantada. Temos a formação modular a andar, temos alguns projetos também no PRR. E temos sempre um problema quando trabalhamos com formação, que é andar sempre, permite uma expressão, mas um encontro ou outra, com as calças na mão, porque os reembolsos são sempre atrasadíssimos e porque falta sempre um documento e depois já há um problema qualquer aqui, enfim, é um calvário, E, aliás, estamos a pensar neste momento, não sei muito bem com que verba ainda, mas há de se arranjar, em empregar uma pessoa lá para ficar só a tomar conta dos projetos, porque senão, e é de manhã à noite a trabalhar aquilo, a bater naquilo, e a telefonar, e a mandar mails, e a ser reivindicativo, e é preciso um documento, passado 5 minutos o documento está pronto, porque os funcionários têm também outras tarefas e, portanto, não se consegue dedicar àquilo a tempo inteiro, além de que é preciso uma especialização cada vez maior nisto, porque isto é, trabalhas nessa área, chega a uma altura que mesmo os grandes experts da matéria ficam com os cabelos brancos ou carecas, e se calhar explica-se com esta questão. E, portanto, essa é, de facto, uma grande batalha que nós temos. Também, neste momento, temos projetos que vieram de direções anteriores, como o Moda Feira, como o Motor Feira, também, projetos que bastante válidos, e também temos outros projetos novos também. O Habita Feira é um projeto um pouco pensado na lógica do Motor Feira em termos de dimensão, mas pensado, pode ser um bocadinho talvez na lógica do Merca Feira, porque são coisas mais pequeninas e tal, e é talvez o nosso projeto com mais possibilidade de crescimento também, dadas o tipo de lojas, de setores lá representados. A AIF, como nós sabemos, isso foi sempre público, vive uma situação algo complicada, já sabemos disso, não vamos sempre a bater na mesma tecla, por questões internas, mas também pelo próprio setor, porque a maior parte das associações no país vivem em situação muito, muito aflitiva, e a razão é muito simples, porque não há subsídios ao nosso tipo de associações. A AIF e as similares de todo o país não recebem subsídios de ninguém. Às vezes pensam que a Câmara nos dá dinheiro. Não, a Câmara, vamos ver agora nos próximos tempos, parece que vamos fazer uma parceria, tendo em conta alguns eventos que nós fazemos que são de utilidade pública para o Conselho, e é mais do que justo, porque nós também não visamos o lucro, visamos só apenas servir a comunidade em geral e a comunidade empresarial em particular. Sim, e ter a estrutura também equilibrada, não é? Exatamente. Somos únicos, não queremos o lucro, temos de dar um bocadinho de lucro ao fim do ano para que fique no milheiro, digamos assim, mas a lógica é sempre essa. E temos estes projetos do 2020, do PRR, agora do 2030, que nos dão aqui alguma margem para nós trabalharmos, sobretudo nos recursos humanos, mas mesmo assim com algum cuidado, porque os recursos humanos estão alocados aos projetos e, portanto, não nos podemos esquecer disso. É sempre uma dificuldade enorme. Quando nós chegámos à AIF, tínhamos 18 sócios pagantes. Falaram aqui em 1.700 sócios, nós tínhamos 18 sócios pagantes, estamos agora a crescer, e é, de facto, um trabalho árduo, porque agora, e também há outra questão, já não é tão fácil juntar estas pessoas que o Sr. Albino e que aqui o meu amigo Pereira falava, que naquela altura se juntava bastante tanta gente, porque o mundo associativo também já não é assim. Exato. Nós temos uma crise enorme de votação para o mundo associativo, em que vemos que muitas associações trabalham, são 2, 3 pessoas, senão aquilo não anda, quando antigamente havia 10, 15 pessoas, as pessoas punham-se umas em cima das outras, havia, permitam o termo, quase sapatada nas direções, porque toda a gente queria fazer uma coisa, agora é ao contrário. É preciso que alguém vá às reuniões para ver se alguém fica com o dossiê. E algumas associações vinham e a coisa vem andando, porque antigamente tínhamos uma pessoa que estava numa associação, depois saía e metia-se noutra. Agora uma pessoa está em 3 e 4 associações, que é uma coisa que depois o tempo tem que faltar em algum lado, provavelmente falta em casa, não é? É o problema. Mas a AIF está sempre na lógica de defender os seus comerciantes e os seus industriais e as empresas de serviços e a agricultura, que é uma área que vamos tendo aqui agora com novos projetos de agricultura muito interessante. Aliás, temos um membro da direção que é agricultor, vive da agricultura, o Carlos, e portanto que muito nos honra. E é um trabalho difícil, é um trabalho complicado, mas também é um trabalho que eu acho que está a ser minimamente bem feito. Vamos conseguindo ter um trabalho positivo, com alguns erros pelo meio. Faltou-nos ali no primeiro mandato alguém que viesse da direção anterior e que nos desse ali umas dicas. Nós ali, a dada altura, a meio do primeiro mandato, andámos ali um bocadinho aos zigue-zagues. Mas depois lá conseguimos chegar a bom porto.
E depois gostávamos de ouvir esta gente mais antiga, os semi-antigos e os mais antigos, não em idade naturalmente, porque ele é mais novo que tu, vê-se bem, mas mais antigo na questão do início. O Sr. Albino, falo muitas vezes com ele, também algumas vezes contigo, mais algum pessoal que passou por lá, precisamente também para percebermos como é que é a associação e não cairmos nos mesmos erros, como foram cometidos naturalmente. Há uma coisa que é importante. Nós, no primeiro mandato, apostámos na proximidade, chegar aos nossos associados, chegar ao mundo empresarial. Foi um esforço notável, mas conseguimos. E mostrar que a associação estava viva. Exatamente. E a questão da proximidade, que o Sr. Albino falava, a questão de ir às freguesias, não é? Da nacional para cima, ninguém sabia da existência da AEF, e da nacional para baixo. Pensavam que a AEF já tinha fechado. Era isto mesmo. O Covid não ajudou nada, como é óbvio, também foi uma época assim que pôs tudo para nós para o ar. E a proximidade foi importantíssima para nós. Neste momento, neste segundo mandato, é a sustentabilidade. É, quando eu sair da AEF, saber que aquilo tem sustentabilidade de meia dúzia de anos, porque os projetos que tem, porque as cotas dos associados já são muitas, porque os projetos que nós vamos fazendo, o Motofeira já começa finalmente a dar dinheiro, o Habitafeira é igual, o Modafeira pelo menos não dá prejuízo, que já é uma coisa boa, então, e as coisas compõem-se. É este o grande desafio neste momento. Quando nós conseguirmos isto, a AEF vai a todo cruzeiro, vai a toda velocidade num cruzeiro no meio do Atlântico. Mas é este trabalho que temos que fazer. E outro trabalho também importante que foi feito da nossa parte foi tirar a associação da feira de cidade e levá-la para as freguesias. E isto, nos últimos anos, ela também estava muito centrada na feira, os membros eram quase todos da feira, ou arredores mesmo, e nós tínhamos gente de Canedo na nossa direção e na mesa, tínhamos gente não chegámos a ter de Argoncilho porque era autarca, não pôde entrar, mas temos gente de Pigeiros, já agora, temos gente de outros lados, de Lamas, e portanto isto levou-nos a que a associação fosse verdadeiramente representativa do concelho. Também alguma indústria, tivemos alguém da cortiça, tivemos malta dos serviços, temos muito comércio, temos agricultura, como eu já disse, vamos diversificando, porque é isso que é importante. É isso que é importante. É representar tudo. Sim. Basicamente é isso, sabendo que há um setor ou outro que tem associações específicas, como a APCOR, como a APICAPS, que trabalham de forma específica, e nós dizemos, meus amigos, nós não atrapalhamos. Nós queremos é dar as mãos. Aliás, tu sabes bem disso, que eu falo sempre aqui na questão da rede, do networking, que é fundamental. Nós trabalhamos em rede, não isolados, porque isolados não fazemos nada. Alferes, deixa-me dar uma nota a esse respeito. Quando nós lançávamos a ideia de sermos não comercial, mas empresarial, isso que tu referes agora veio logo de imediato para cima da mesa. Até porque antes já tínhamos as ameaças e aquelas coisas esquisitas que vinham de Espinho e de Alvar e não sei o quê, porque nós estávamos a criar uma associação num território que já estava ocupado, não é? Quando pensamos em empresarial surgiu isso. Aquilo que mais nós referíamos era o seguinte: pouco me importa o setor, o que me interessa são as empresas que estão sediadas e a operar no território de Santa Maria da Feira. Se é de calçado, pouco me importa o setor. O que me interessa é que as empresas de calçado tenham condições para continuar cá, progredir cá, crescer cá. Se é da cortiça, pouco me importa o setor. Okay? E é essa a grande diferença. A nossa diferença é uma diferença muito, muito clara, que é, não estamos a ligar a setor nenhum, seja ele qual for, interessa-nos, na medida em que está sediada a operar em Santa Maria da Feira. Tu até conseguiste arranjar dirigentes na altura de referência, claro, ligado a vários setores. Claro. Portanto, e a grande questão era esta. E quando me perguntavam a mim, Joaquim, porquê é que tu te empenhas tanto nisto? Epá, hoje as questões não se põem dessa forma e eu até tenho algum receio de dizer o que penso, porque nessa altura até posso ser assim um bocado velho do restelo. O que eu dizia era uma coisa muito simples. Eu queria que fosse bom trabalhar em Santa Maria da Feira. Porquê? Epá, porque eu não me dou bem com a ideia de que os meus filhos tenham que procurar oportunidades fora. Muito bem. Num programa em que assinalamos 31 anos da Associação Empresarial da Feira, eu queria lançar também um desafio. Já fomos falando aqui sobre alguns marcos, mas vou desafiar o Sr. Albino, também o Joaquim e o Alferes, os três, para destacarem 3 marcos que considerem relevantes na história da Associação Empresarial da Feira. Podemos começar com o Sr. Albino. Para si. O marco, vamos cingir a época que eu estive, de 94 a 2000. É um critério. O Joaquim teve comigo no 96 ou 97. Primeiro que a gente vai pensar, não é? Sim, tem tempo. O meu marco de 94 a 2000 foi, em obra realizada, foi o Procom, que foi um sucesso. Que impacto é que teve isso para o comércio de Santa Maria da Feira? O impacto, eu que tenho os resultados agora.
É o resultado está agora. Aquilo que falávamos da viagem medieval, por exemplo, a Fogaça. A viagem medieval, nós fomos embrionários, fizemos parte das primeiras atividades, mas depois isso era um assunto que o Joaquim Pereira liderava, que não era eu que liderava. Diretamente comigo foi a Fogaça Prestígio. Eu fui a vários programas, na altura ainda era o Goxa, não sei se lembram do Goxa, era o Goxa na RTP aqui no Porto. Foi um dos elementos que nós destacamos, foi a Fogaça Prestígio, porque abrangia vários comerciantes do Conselho da Feira ligados à panificação. O Procom deu um elan tanto à associação como aos comerciantes, essencialmente os da zona histórica, e todas as atividades de melhoramentos das vias públicas que a Câmara, com a nossa parceria, conseguiram desenvolver. Portanto, foi um dos marcos muito importantes do meu período que eu estive na Associação Empresarial da Feira, Comercial da Feira na altura. Muito bem. Joaquim, para si? Sim, eu sou, de certa forma, uma pessoa mais romântica sobre estas questões. É assim, para mim, o maior dos marcos da Associação foi Santa Maria da Feira reunir forças e dizer, vamos criar a Associação. Porque senão a esta hora estaríamos aí ligados a Espinho, que está o pai, ou outra coisa qualquer. Portanto, esse foi o primeiro marco, foi vocês terem juntado e, de facto, essa convergência entre empresários e mundo político da época, vamos embora, vamos fazer qualquer coisa. Essa vontade de afirmar o território. Acho que é isso que tem que se manter sempre vivo. E quando não se mantém, a associação fragiliza-se. Porque aquilo que o Alferes referia, que iria transformar a associação em algo sustentável, nunca vai fazê-lo. Não vai conseguir nunca. Agora, há esta leitura que ele há pouco referiu, está muito clara. Se aquilo que desenvolvemos for reconhecido como causa pública, então que parte dessa causa seja assumida para a parte pública. Okay? E nessa altura a associação pode ser sustentável. A primeira grande questão é, juntem-se. Nós estamos apenas num território, não estamos em dois. Não há um território político e um território empresarial, é o mesmo território. Portanto, o grande marco e louvar essas pessoas, essas figuras, é esse. O segundo marco vem na senda deste. Espetacular, ok? Zé Manuel Leão, o Delfim, o Carlos Martins, o Cajó, ok? Todos foram geniais, extraordinários. Eles trabalhavam projetos, envolvíamos nos projetos, nós trabalhávamos projetos e envolvíamos a eles nos projetos. Quando o Sr. Albino fala de Procom, o Procom só foi possível por causa disto. E hoje, se nós pensarmos assim, como nasceu a Viagem Medieval, como nasceu Imaginários, como nasceu Perlim, como nasceu tanta coisa que até já morreu, como nomeadamente a Sociedade de Turismo, ok? A Confraria da Fogaça que ainda está viva, como nasceu? Nasceu assim. Portanto, é isso que faz sentido. E depois a outra coisa, de facto, é a afirmação da própria associação. Se a associação não se afirmar, se as pessoas de uma forma ou de outra não reconhecerem valor na existência da associação, elas espantam-se. Mas o nosso grande problema no mundo associativo é que estar bem é sinal de não precisam de nós. Então nós temos que estar sempre constipados, ok? Sempre a necessitar de ajuda. Porque se nós estivermos muito mal, não venham para a nossa beira porque estamos a morrer. Se nós estivermos muito bem, também não venham para a nossa beira porque nós não precisamos deles. Portanto, a questão fundamental é que a gente seja, de facto, capaz de mostrar ao tecido empresarial de Santa Maria da Feira, e seja ele qual for, agricultura ou outra coisa qualquer, que, de facto, temos vantagens em estar associados. Seja de que maneira for, mas temos sempre vantagens em estar associados. Muito bem. Eu vou complementar, o Joaquim Pereira vai se lembrar do que eu vou dizer agora, vou dizer algo politicamente incorreto. Quero desligar os microfones. Não. Vai ferir suscetibilidades. Mas, no meu entender, a existência do Gabinete de Apoio Empresário nunca havia de existir. Era um trabalho, pois o Emílio de Sousa, me desculpa, foi para a Associação Empresarial da Feira, foi o pior presidente que existiu. E eu nem quero ouvir isso. Falta aí uma terceira. A minha terceira é transformação em Associação Empresarial. No dia em que nós fomos capazes de alargar horizontes, nós cobrimos o território todo e somos legitimamente aceitáveis aos olhos de qualquer empresário. O Gabinete de Apoio Empresário roubou a essência da Associação Empresarial da Feira. Não tinha necessidade disso. A Associação Empresarial da Feira tinha capacidade para gerir muitos dossiês que hoje o Gabinete de Apoio Empresário
dá informação, poderia ser um... E Poderia, não. Quer começar por aí? Não temos tempo para isso. Estamos a 15 minutos do fim do programa. Se confunde. O Emílio, se estiver-me a ouvir, pá, que desculpe, mas esta é a Sr. minha Albino, opinião. aqui, o meu elogio à forma como nós soubemos relacionar-nos com o mundo político, e o mundo político da época se soube relacionar connosco, vai nesse sentido. Porque se nós formos reforçados por eles, nós também os podemos reforçar, reconhecendo que eles foram determinantes no processo da construção do mundo associativo empresarial. Agora, quando nós enfraquecemos, porque afinal alguém que era Presidente da Câmara também queria ser Presidente da Associação... Pois, lembra-se disso. Estamos a 15 minutos do fim do programa, temos que ouvir os marcos do Alferes Pereira. A apoio Pereira. empresário é uma questão muito pertinente, porque não é tem sido uma batalha desde o primeiro dia do meu mandato, primeiro e agora o segundo, que eu nunca percebi porque é que a Câmara tem aquele gabinete. Em bom rigor, nós temos um gabinete meio alternativo, digamos assim, porque temos tudo montado e ajudamos os nossos associados e associados que vêm de fora para montar o seu negócio, nós damos todas as informações que forem precisas, uma outra informação mais da Câmara, olha, agora dirigem-se lá acima, porque isso é com a Câmara. E portanto eles têm um gabinete lá em cima, portanto têm que fazer o trabalho deles. Mas não faz sentido a Câmara Municipal, não faz sentido qualquer Câmara Municipal ter o gabinete de apoio empresário, faz sentido estar na Associação Empresarial da Terra. Obviamente. Duplicação de serviços. Exatamente. Escusados. Antes de terminarmos, Filipe, eu Força. quero fazer aqui um desafio rápido. Sabes que nós temos concedido por Câmara Municipal em Assembleia Municipal uma rotunda. Tens que fazer lá um monumento Dá ao para pôr empresário. portagem. Eu começo logo a pensar em algarismos. Não é a rotunda da bola, é a rotunda no Cifrões. sentido, é a rotunda no sentido da zona industrial, aquela que permitia cortar para a brisa. Essa rotunda, que dá para o Pingo Doce, essa rotunda está atribuída à associação. A associação é que deveria pôr lá qualquer coisa de homenagem. Estamos a pensar nisso. Bem, o Alferes vai pensar nisso. Três momentos marcantes, muito rapidamente. Eu ainda queria ver se conseguíamos tocar em desafios, se tivermos tempo. Três momentos muito marcantes. Já falamos de alguns. Já falamos de alguns também ao longo do programa. Alguns ficam com a rotunda e depois mandam a Câmara limpar e botarem. A história da Câmara, mas a rotunda é nossa, não é? Enfim. Não, os três momentos importantes para a EF do meu tempo, não é? Vamos falar claro, assim. é o critério. O primeiro, que no fundo é um dos grandes pontos da AF e portanto, do seu trabalho, e é uma das causas da nossa existência, uma das razões da nossa existência é a formação profissional. Já foi aqui falado, portanto, a formação, seja ela que tipo for, é importantíssima, e uma associação empresarial sem formação não faz sentido nenhum, é como um jardim sem flores, permitam uma expressão, mas de facto nós agora com o 2030, com o PRR, vamos ter uma série de projetos, já estamos a ter, e é fundamental este apoio e haver, digamos, uma discriminação positiva dos nossos associados com esta formação, como é óbvio. Muitas vezes dizem, mas para vocês deviam ter preços, ou os serviços deviam ser iguais para toda a gente. Não, nós temos que fazer discriminação positiva para os nossos associados. Quer ser nosso associado, ok. Se não quer, nós também ajudamos, mas claro, isto funciona já de outra maneira. Este é um ponto importante e enquanto andarmos cá, temos necessidade absoluta de fomentar este tipo de projetos, sendo que vêm mais alguns, entretanto, e estamos a ver o que é que nos podemos candidatar, também não podemos ir a tudo. Quando queremos ir a tudo, depois ficamos sem nada. Vamos selecionar os que mais nos interessam e que me parecem importantes. Há um que anda aí para trás para a frente, que eu queria ver se o apanhava, se tínhamos estaleca para aquele projeto, é o da internacionalização. É um projeto que eu acho extremamente importante. Não é internacionalização para o Brasil ou para a Espanha, já não faz sentido. Para países onde as pessoas quase que nem conhecem, nunca ouviram falar. Então, mas isso onde é que fica? Pronto, mas é um país bom para nós irmos lá tentar vender alguma coisa. Porque se vir vender ali a Badajoz, já não dá. Produtos portugueses em Badajoz já não dá, que já lá está toda a gente. O segundo ponto, para mim, importantíssimo, e que de alguma forma personifica a capacidade da AF de fazer grandes eventos depois da pandemia, fazer grandes eventos e afirmar-se como uma estrutura que da feira e da região do sul do Porto e Aveiro Norte eu pus aqui o Habitafeira, podia ser o Motofeira, mas o Habitafeira mais porque é mais comércio mais pequeno, é muito mais gente envolvida e utilizamos o Europarque e dizemos o Europarque é nosso, vamos dar um proveito máximo nisto. O Habitafeira, o primeiro foi só com um pavilhão, o segundo já foi com 2 pavilhões, o terceiro vai ser com 3 pavilhões. Vai ser um trabalho herculeano, obviamente que vai ser, mas nós vamos conseguir. O Motofeira, digo, já em outubro, já está tudo vendido. Portanto, já estamos com falta de espaço. Ainda há dias disse ao Paulo Seja, era melhor vocês fazerem mais um pavilhão até setembro, nós precisávamos de um pavilhão novo, na brincadeira. Mas de facto foi um êxito, porque é mais fácil encher as salas, aqui o Habitafeira é mais difícil, mas eu penso que o Habitafeira de alguma forma exemplifica o nosso trabalho e a nossa maneira de trabalhar, que tem sido excelente, acho eu. Terceiro ponto, é um fundo pouca consequência de tudo isto, é a afirmação e a notoriedade da AF. É nós agora chegarmos de peito feito, permita uma expressão, e dizer, quem é esse senhor? É o Presidente da AF. Quem é este? É o Vice-Presidente da AF. Seja quem for. Eu sou da AF.
E isto, as pessoas dizem, não, a AEF, os gajos fizeram isto, fizeram aquilo, é gente boa, tem trabalho feito, mostram dinâmica. Há 3 anos atrás ou 4, a AEF, também em virtude, também, obviamente, do Covid, chegava e sentava-se na última fila, porque não era conhecida, não era notável, não era notória, não se dava a conhecer. Nós conseguimos, de facto, com estes projetos todos, ser respeitada, que a AEF fosse respeitada e, acima de tudo, que quem nos virava às costas, que agora diz, vamos tomar um café, vamos conversar. O tema, a questão é mesmo esta. Não, o Presidente da Câmara tem boa relação. Estamos a conseguir fazer um bom trabalho com a Câmara. Não estou a dizer deste. Temos daquele que apagou. Se o Presidente espera ouvir, a única dificuldade que temos é agendar reuniões, porque a campanha também não ajuda, é verdade, também não ajuda, estamos num período complicado. Mas eu acho que vamos fazer uma grande parceria com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, há ali 3 ou 4 pessoas que têm feito um trabalho fantástico com a AEF. O Gil Ferreira, no modo da feira, tem-nos dado um apoio fantástico. Tenho que reconhecer isso publicamente, já o disse várias vezes. A Carla Oliveira, que até me telefonou há bocadinho, tenho que retribuir o telefonema. A Carla Oliveira, que representa a área empresarial da Câmara e é adjunta do Presidente, tem sido incansável também, entre muitas outras pessoas, e de facto, desta vez, agora ao fim de X tempo, nós já somos olhados com algum respeito, ou com muito respeito. Isto é importante para uma associação empresarial. Claro. É assim, chegar lá e não é bater o pé, mas dizer, estamos aqui, então vamos falar sobre o quê? Quando antes tínhamos que nos esconder atrás do vaso, quase, para não sermos vistos. Não. Isso é importantíssimo. E é um sinal, de facto, que a AEF está num bom caminho. E fomos aqui buscar, muitas vezes, sabedoria dos tempos passados. Muitas vezes falei convosco e com outras pessoas que participaram na AEF, porque muitas vezes a história não se repete, mas é parecida, muitas vezes. E nós também temos que aprender com o que é que foi feito de bom no passado, obviamente também com os erros, para podermos dar esse passo diferente. E, portanto, eu acho que estes, não quero prolongar, porque já estás a olhar para mim com uma cara terrível. Estou a pensar no tempo que nos resta, porque eu tenho que fazer essa gestão. A 8 minutos do fim do programa eu vou apelar mesmo à capacidade de síntese. Para a próxima, põe 2 horas, faz favor, que estava bem 2 horas. Se eu não tivesse compromisso a seguir, que entretanto os convidados já verão de chegar, teríamos mais tempo, mas tenho o programa depois a partir das 7, portanto temos mesmo que atalhar caminho. Mas ainda temos tempo. Mas fazer esta nota por causa de eu ter feito aqui assim a cochichar o Presidente da Câmara. É assim, da mesma forma que eu enalteci quem contribuiu de forma brutal, inquestionável, para o sucesso da Associação, também tenho que referir determinados projetos que foram lançados por determinado Presidente da Câmara, que asfixiaram a Associação e tornaram-na inútil. Okay? Não só o Bisfeira, não só o GAI, o Gabinete de Apoio Empresário, etc, etc. Contando connosco, nós ganhamos gás. Nós somos tidos em conta. Não contando connosco, pelo contrário, substituindo-nos por alguma coisa, nós somos inúteis. E é isso que eu estava a dizer. Este atual é ótimo. Não estou a falar dele. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele e gosto muito dele. Agora, a questão fundamental não é essa, é vejam qual foi a data de nascimento de determinado tipo de instrumentos de apoio ao empresariado, okay, à atividade empresarial, que de uma forma ou de outra enfraqueceram a associação. Sim. Não faz sentido nenhum. E a questão aqui é muito clara. A Câmara Municipal, para fazer um bom trabalho nesta era, precisa de uma associação empresarial forte. E uma associação empresarial forte só consegue fazer um bom trabalho se tiver a parceria da Câmara. Se a Câmara quiser uma associação empresarial forte, cada um já tem sua casa, mas se não apoiar, não tem associação empresarial forte. Eu subscrevo totalmente o que o Joaquim Pereira disse. Sim. Mas agora, tanto as pessoas mudam. Eu presumo que o atual Presidente, o Amadeu Albergaria, tem outra visão e outra claro, outra amplitude claro. Para assimilar. Tem que se dar tempo. O homem também está à frente de um ano da Câmara, um ano e pico. Portanto, é preciso dar o tempo também. Que este Amadeu Albergaria vai ser tipo Alfredo Henriques. Dá o tempo se ele ganhar as eleições. Cuidado, tem uma coisa pelo meio chamada eleições, pode não ganhar. Não sei. Quem ganhar. O Amadeu Albergaria é muito parecido com o Alfredo Henriques na questão de ele quer algo com conteúdo. Ele é aluno dele. Claro, politicamente é aluno dele. Claro. Ele tem orgulho nisso, aliás, diga-se passagem. Gostava mesmo de passar aos desafios, agora apenas porque até já falamos de vários, vocês poderão elencar qual é o principal desafio para o futuro da Associação Empresarial da Feira, para o tecido económico do Concelho e da região. Não sei quem é que quer começar agora, ainda há bocadinho que passei. Eu posso dizer uma coisa só para rasteirar aqui o Alferes. Okay. O que é que eu vou dizer ao Em 30 segundos. Mas não vou rasteirar. Não te metas na internacionalização. A internacionalização é setorial. É da legitimidade da associação setorial, que vai porque tem vinhos, porque vai porque tem rolhas, porque vai porque tem sapatos, porque vai porque tem mobiliário. Mas o projeto engloba. A internacionalização, e nós fizemos isso com o Alfredo Henriques,
a internacionalização de Santa Maria da Feira enquanto tecido empresarial, que seja com as cidades geminadas numa perspectiva cultural e económica. Não somos também. Okay? Muito bem, vamos a desafios para o futuro. Pode começar o Sr. Albino outra vez. Francamente, eu estou muito fora do associativismo neste momento, mas as empresas não morrem. As empresas vão se transformando. Os pais cedem aos filhos, ou não, ou vendem. E aí é uma das matérias que as associações deviam se preocupar. É a passagem do testemunho. Porque não há essa mentalidade em Portugal. A mentalidade é morrer a empresa ou vender. Mas a passagem do testemunho, preparar a nova geração, os nossos familiares, para tomarem conta da empresa e dar-lhe outro tipo de estrutura, é muito importante. E depois é a compra em escala, ou o associativismo empresarial em escala. Falou agora na internacionalização. Eu sozinho, eu não é o meu caso, que nós fazemos feiras internacionais já há bastantes anos, mas 3 ou 4 pequenas empresas, em vez de individualmente andarem a esgravatar mercado, se juntarem, fazem muito trabalho. E isso é um papel que a Associação Empresarial deve ponderar em fazer. Muito bem. Joaquim, para si, o desafio. Sim, o desafio da associação é mesmo o associativismo. Quando eu há pouco dizia ao Alferes que ele deveria prescindir da internacionalização conforme a gente a entende e pegar na ideia da internacionalização em cidades geminadas, como a própria Santa Maria da Feira, e que nesse sentido levar não só a cultura como também a iniciativa empresarial, e eu acho que faz todo sentido. A par, e por isso é que eu estava a dizer aqui ao Alferes, a Associação Empresarial realizou um estudo sobre a sucessão empresarial em tempos. Okay? Portanto, e esse estudo, mais do que servir de base para dizer sim senhora, tudo muito bem, há muita gente que deixa cair a empresa porque não tem sucessor, a ideia era, na formação, Alferes, criares o espírito empresarial, criares esse elan, essa vontade em querer ser empresarial e empresário e querer ser sucessor do pai. Portanto, dar continuidade. Porque a maior parte dos jovens é empresário por empurrão e não tem formação nem é estimulado para isso. Aí concordo perfeitamente. Muito bem, nós, aliás, estamos a pensar, e já conversámos um pouco com o Isboga sobre isso, e também com a Escola Profissional de Passos Maranhão, vamos ver por que lado é que vamos fazer isso. Estamos a pensar fazer um curso intensivo para empresários, para, de alguma forma, melhorarem a sua literacia financeira, de marketing, enfim, de outras áreas, da legal, do jurídica, digo. É importante isso. Muitas vezes os empresários estão um bocadinho, não sabem dominar as ferramentas que têm na mão. Deixa-me fazer um minuto, uma coisa muito simples. Comerciantes, onde é que nasceram? Primeira crise, primeira grande volume de comerciantes foi após 25 de Abril. As pessoas que começaram a ganhar algum dinheiro foram comerciantes para feirantes, para vários setores. 83 e 85 tivemos uma crise enorme e criou-se então aí as novas pequenas indústrias. São João da Madeira, que era fazer sapatinhos de 3 ou 4, pai, mãe e filho, era uma fábrica de sapatos. Hoje, algumas delas são grandes. E iam para feirantes, foram indemnizados, a indemnização que tinham, montaram feirantes. Isso foi tudo evoluindo. Portanto, a crise, quando há crises, cria-se toda cria-se toda uma série de empresas novas que renascem, outras que nascem, e agora isso são empresas que nunca tiveram uma educação empresarial. Portanto, nascem pela necessidade de ganhar dinheiro. Portanto, mas não há uma educação empresarial. E é necessário haver uma educação empresarial. Para teres uma farmácia, tens de ter lá um farmacêutico. Tens de ter uma pessoa formada. Para teres uma empresa, tens de ter lá um gestor. Mas não se tem essa cultura, e tem-se de ter essa cultura. Alferes? É dar instrumentos, porque muitas vezes os empresários acabam de ter problemas sérios, acabam por as empresas fecharem. Porquê? Porque não souberam acompanhar os diversos setores da sua empresa. Antigamente o patrão dominava os setores todos. Há 40, 50 anos. Dominava os setores todos. Neste momento, às vezes, nenhum sequer domina. Tem que ser o gestor daquilo tudo. E é importante, tenha uma ideia, pelo menos, do que é que se passa aqui naquele setor, naquele e tal, que lhe apresentem números, eu olho para aquilo e perceba minimamente aquilo. Decidir informado. Exatamente. Para mim, o grande desafio da AEF é a questão da sustentabilidade. Volta nesta tecla, para mim engloba muita coisa, não vou estar aqui até porque temos pouco tempo, mas a sustentabilidade é algo importantíssimo, porque não é andar no sofrimento, às vezes, olha, como estamos nesta altura, com alguma aflição em termos de pagamentos, porque não deveríamos estar, porque a culpa não é nossa, mas enfim,
são os nossos credores, temos de falar com eles, que eles não se interessam com o que se passa a jusante, como é óbvio, e tem toda a razão, e depois, de repente, vivemos tempos faustosos, por mais que se poupe são tempos faustosos, vamos pagando as coisas e vamos apontando para novos projetos, mas é esta inconstância que é dramática. E a AEF precisa ter 4, 5, 6 funcionários a tempo inteiro, com garantia também laboral interessante, que neste momento não tem, 2 ou 3, estão 2 situações que não são as melhores em termos laborais, e eu reconheço isso e faço meia culpa, mas de outra maneira não pode ser também. As funcionárias sabem tudo o que se passa dentro da AEF, portanto, a grosso modo, não sabem o pormenor, mas têm noção do que é que se passa dentro da AEF, porque assim é que tem que ser, e de facto a sustentabilidade assume aqui um papel preponderante. Tudo o resto virá por acréscimo. A notoriedade já está, os projetos já está, já provamos, sabemos fazer coisas para o nosso comércio, para a nossa indústria, tanta coisa que estamos a fazer. Antes desta reunião vinda de Lourosa da Aldeia da Sangria, que vamos fazer em setembro, um grande evento, uma coisa alucinante. Espero bem não me espalhar com aquilo, mas vamos lá ver. Acho que não, acho que vai correr tudo bem. Mas, de facto, que vamos bater um recorde do Guinness, um recorde mundial, portanto, vamos ter aqui comunicação social de todo o país, toda a Europa, todo o mundo. Isto vai ser noticiado no mundo todo, Santa Maria da Feira, porque vamos bater um recorde mundial da maior caneca de sangria do mundo, portanto, é o que é. Haja calor. Haja calor. E temos que a beber toda, porque aquilo obriga a bebê-la toda. Nem que seja, não sei como é que vai ser, mas temos que a beber toda. E de facto, todos estes projetos são fantásticos. Passarmos de 18 associados pagantes para 500 e tal temos neste momento. Temos uma série de parcerias. Quando ninguém queria fazer parcerias, neste momento temos 40 ou 50 parcerias públicas e privadas, públicas ou privadas, não é públicas e privadas, públicas ou privadas. Temos uma série de consultorias, de pessoas que se oferecem para fazer consultoria na AEF. Tudo é importante e tudo tem valorizado a AEF. Mas temos a questão da sustentabilidade. E enquanto não resolvemos isto, temos um sério problema. E a sustentabilidade não pode estar só à espera de fundos europeus, de projetos europeus. Temos que arranjá-la de outra maneira. Muito bem, notas finais, 30 segundos para cada um, e eu vou ser criteriosa. Começa o Sr. Albino, rapidamente. A minha nota final é o maior sucesso da equipa do Alferes Pereira, e que faço que o sucesso que ele tenha seja um sucesso coletivo, como é óbvio. Muito bem. Joaquim. Eu dou razão ao Alferes, a sustentabilidade é de facto o grande desafio da associação, e quero também apontar para o Alferes que essa sustentabilidade só se alcança, conforme eu já disse, numa boa parceria, numa parceria estratégica de desenvolvimento empresarial a estabelecer com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal determinará o sucesso da associação, garantidamente. Muito bem. Alferes, 30 segundos. Agradecer mais uma vez a confiança que os nossos associados nos têm dado. Tem sido um trabalho duro em várias áreas. Nós não estamos só numa área, estamos em muitas áreas. Está a decorrer neste momento o Saber com Sabor, que andamos pela restauração, desta vez com os candidatos à Câmara. Não saiu tudo seguido nas redes sociais, porque os candidatos com a campanha nem sempre podem, então temos que aqui dar aqui um espaço de manobra para juntarmos depois todos os dias, e depois a partir daí vai sair nas redes sociais da AEF. Portanto, nós estamos em todos os setores que nos é possível e desafiamos os nossos associados e os empresários, as empresas que venham ter connosco para alguma ideia que tenham para pôr em prática. Portanto, nós também nos podemos lembrar de tudo. Agradecer a esta gente que começou há alguns anos atrás, esta gente jovem, começou aquele grande projeto chamado Associação Comercial da Feira, que depois transformou-se para a Associação Empresarial da Feira, de forma mais rigorosa, a Associação Empresarial do Concelho de Santa Maria da Feira. Sim. E que muito me orgulho ser presidente desta instituição. Nem sempre as coisas têm corrido bem para o passado, nem sempre correram bem nos nossos mandatos, no meu mandato, nestes 2 mandatos, mas eu acho que o saldo é positivo e, portanto, qualquer coisa que queiram fazer, qualquer crítica que queiram fazer à direção da AEF, estejam à vontade, façam-na, porque isso obviamente melhora a associação. Muito bem. Obrigado aos 3 pela presença no programa Espaço Empresa. Regressa na próxima terça-feira, depois das 6, sempre com temas ligados à economia do Concelho e da região. Vamos fazer uma curta pausa, já regressamos para falar sobre o primeiro encontro de marchas sanjoaninas. Vai decorrer no próximo sábado à noite, em Argoncilho, na Rua de São Martinho. Vamos conversar com a organização que está a cargo da Associação dos Amigos de São João de Pereira.